Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Saíram algumas matérias aí mostrando que o pessoal do mainstream midiático, da mídia tradicional, está muito incomodado com uma postagem recente que o 01 fez nas suas redes sociais. Se é o 01 ou se são eles mesmos que estão aí, né, entrando numa viagem mental que parece que é difícil pousar dessa viagem, né? Lembrando que você pode fazer a sua inscrição no Manual de Sobrevivência 2023. Nesse treinamento que a gente está fazendo, vai durar o ano inteiro. A gente tem uma aula por semana, conteúdo exclusivo ali, lugar para a gente conversar, né? Fazer ali perguntas e respostas. E temos 3 grandes eixos de estudo. Primeiro, a questão cenário geopolítico estratégico. Segundo, a questão espiritual, que é fundamental você entender. A terceira parte, que é a questão financeira, educação financeira e por aí vai. Vem estar conosco, primeiro link aqui embaixo, muita gente entrando, aproveita aí para estar conosco também, tá? Então a matéria diz assim: 01 ainda se comporta como se ainda estivesse no poder. Por que eles estão falando isso? Porque o perfil oficial fez anúncios como se a gestão ainda não tivesse acabado, né? Que anúncio foi esse, né? Depois de 3 dias já que o 01 está lá nos Estados Unidos, o perfil dele lá nas redes sociais ainda consta, né? Tudo normal igual estava antes, na descrição ali, né? Tudo normal. E nessa terça-feira teve uma postagem sobre a tarifa energética elétrica que chamou a atenção, dizem eles, né? Porque existe ali naquela postagem um tom oficial, né? E esse tom oficial na postagem já mais ou menos assim: a nossa gestão anuncia uma redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023. Aí o pessoal, como é que pode ele falar isso? Se ele já deixou o seu posto, se ele está lá nos Estados Unidos e tal, como é que pode? Teve gente brincando assim: você não manda mais nada, disse um cara. O outro falou: peraí, tem que atualizar as redes sociais aí na descrição do seu perfil, porque ainda está na descrição como se estivesse no poder, né? Então, o pessoal começou a ficar muito chateado com essa história, né? Agora, a pergunta que fica é do 01 ou é desse pessoal que ainda não percebeu a situação a gente está caminhando, achando que está tudo lindo e maravilhoso? Vejam só, a gente tem visto agora, né, uma possibilidade de uma revisão daquela ideia dentro do direito trabalhista da questão da demissão sem justa causa, né? Uma decisão aí que pode atrapalhar você demitir algum funcionário sem que tenha ali uma justa causa. Você sabe que, infelizmente, uma das questões que mais freiam o avanço aqui nacional é o tamanho do gasto que o empresário tem na hora de contratar um funcionário. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se não fossem os pesadíssimos encargos trabalhistas, teria muito mais gente trabalhando com carteira assinada. Por quê? Porque hoje em dia o cara contrata um funcionário, ele gasta quase o dobro só de encargos, né? Então, quando você pensa assim, eu tenho tanto de orçamento e eu consigo ter 10 funcionários, mas em vez de ter 10, eu vou ter que ter 5, porque eu vou pagar 5 para o funcionário e a outra metade eu vou ter que pagar de encargos, né? Então, vocês vejam como é que durante muitos anos, nós aqui, não anos, décadas, fomos iludidos com uma ideia de que mais direitos trabalhistas dariam para o trabalhador uma vida mais tranquila. Enquanto nós vemos que em países como o próprio Estados Unidos, as leis trabalhistas são muito flexíveis, né? São muito maleáveis. Inclusive, se não fosse essa lei mais maleável, durante a crise sanitária,
muitas pessoas teriam perdido seus empregos, porque houve uma liberação especial por parte da gestão, fazendo com que o funcionário pudesse negociar com o patrão uma redução da carga horária e uma redução do salário, e o governo compensou uma parte desse gasto, né? Pagou ali o adicional e assim milhares de empregos foram mantidos por causa dessa flexibilização. Se fosse dentro do que está na consolidação das leis trabalhistas, da CLT, não tem como você combinar com um funcionário, você trabalha metade, eu te pago metade. Não permite isso. Então vocês vejam que a gente tem uma mentalidade, se o trabalhador tiver um mundo de direitos, vai ser muito melhor para ele. Mas na verdade, se houvesse uma flexibilidade como tem nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma que muito mais pessoas estariam sendo contratadas, né? Você fazendo um negócio desse, você desencoraja a contratação. Imagine você contratar um funcionário e pensar assim, será que se eu tiver lá na frente ali que cortar gasto, será que eu não vou poder me desfazer dele? Será que as pessoas não estão vendo isso? Será que as pessoas não estão enxergando isso, né? Porque hoje, você sabe, eles vivem num sistema totalmente contrário àquilo que ensinam os grandes manuais de jornalismo. O que os grandes manuais de jornalismo ensinam? Para quem fez faculdade de jornalismo aí, como eu, né? Não sei se tem alguém aí que estudou jornalismo, diz aí para mim, você não aprendeu lá que a notícia ela deve ser objetiva? O jornalista, ao fazer a matéria, deve ser isento, não deve colocar adjetivos, não deve expressar a sua opinião individual, mas deve apenas seguir aquelas perguntas básicas do lead, responder o que, quem, quando, onde, como e porquê, né? Fazer aquela resposta a essas perguntas, evitando o viés jornalístico, né? Hoje em dia o que você vê não é isso. Hoje em dia, claramente, os meios de comunicação têm um viés declarado. E não só isso, não vivem apenas num viés ideológico de noticiar aquilo que eles acham que é o correto dentro da sua visão ideológica, mas eles têm até aquele viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação é um tipo de viés cognitivo em que você somente dá valor àquela informação que confirma a sua visão de mundo. Quando é uma informação que é contrária à sua visão de mundo, você não leva em conta. Então você acaba, do viés de confirmação, você acaba transformando, infelizmente, a prática do jornalismo, e dentro das matérias sempre tinha a opinião do especialista, né? A matéria na parte ali, na seção de que mente isso no jornalismo também. Então o jornalismo que a gente aprende nos grandes manuais que deve ser isento, objetivo, não demonstrar a sua opinião individual, não tentar influenciar o leitor, hoje vive aí num viés de confirmação, numa câmara de eco, e também câmara de eco é essa que incentiva uma grande espiral do silêncio, porque desencoraja as pessoas que pensam diferente de falar, porque eles ficarão debaixo ali da possibilidade de serem preteridas, né, retiradas desse jogo. Então a pergunta que fica é, quem será que está delirando? É o 01 que está fazendo postagens nas suas redes sociais, ou é um sistema midiático que está preso num viés de confirmação e não consegue enxergar as opiniões divergentes? É uma boa pergunta, ok? Se você quiser ter mais estudos interessantes nesse sentido, vem estar conosco. A gente está ali trazendo informações de educação financeira, informações sobre a questão espiritual, o cenário espiritual que a gente está vivendo e as questões geopolíticas e como a gente precisa se preparar para esse manual de sobrevivência nesse ano de 2023. Primeiro link aqui embaixo, vem estar conosco, ok? Tem uma série de livros também que eu separei, que a gente estuda no manual de sobrevivência 2023. O link também está aqui embaixo para você adquirir os livros. Promoção imperdível aí, promoção assim, preço de Black Friday. Esteja conosco. Um abraço, fique com Deus, amigos, suas coisas tem que é bom, de lírio aí que eles falaram. E também, se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, clica no sininho das notificações para receber todas as novidades aqui no canal da Lopes. E também fica o convite para você se inscrever no canal. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha aí embaixo, ver se a sua inscrição está ativa, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, excelente semana para todos vocês. Examine todas as coisas tem que é bom. Valeu!